A importância dos morfológicos. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Renata Lopes, ginecologista obstetra com especialidade em medicina fetal. Quer entender mais sobre esse mundo da gravidez? Já fica por aqui. Gente, os morfológicos são os exames mais importantes do bebezinho durante o pré-natal. Você sabe a diferença entre o primeiro morfológico e o segundo morfológico? Quais são as principais características de cada um? O que você deve perguntar em cada exame? E qual idade gestacional você vai fazer? Eu vou te esclarecer isso hoje. Vamos começar com o morfológico de primeiro trimestre. Esse exame, na minha opinião, é o exame mais importante que você vai fazer na gravidez, se você fizer de maneira completa. Primeira coisa, tá, gente? Eu vou falar o óbvio aqui, mas eu sei que às vezes o óbvio não é tão óbvio. Primeira coisa, esse exame precisa ser feito por todas as grávidas. Você tá grávida, não existe você não fazer um morfológico de primeiro trimestre. Beleza? É onde você vai estabelecer riscos e onde você tem possibilidade de prevenção. E eu vou falar do quê, tá? Então vamos lá, para que serve o morfológico de primeiro trimestre? Os dois principais objetivos desse exame é fazer o rastreamento de síndrome do seu bebê e fazer o rastreamento da pré-eclâmpsia. São esses os dois principais objetivos. Tem outras coisas que são vistas nesse exame quando feito na modalidade completa? Sim. A formação do bebê é vista também. Você pode olhar o colo do útero, você olha a placenta, mas os dois principais objetivos são esses que eu falei para você. A idade gestacional de realização desse exame é de 11 semanas e 3 dias até 13 semanas e 6 dias. Esse é o período. E a gente tá num período aqui que não tem elasticidade, tá, gente? Antes de 11 semanas e 3 dias não é possível fazer. E depois de 3 semanas e 6 dias também não é possível fazer. E se você tiver que escolher uma idade gestacional para fazer, é quando o seu bebê tem 12 semanas. É quando ele está desse tamaninho aqui. Doutora, pode fazer com 11 semanas e 3 dias? Pode, mas não recomendo. Doutora, posso fazer com 13 semanas e 6 dias? Pode, mas eu não recomendo. Faça com 12 semanas, quando o seu bebezinho está desse tamanho aqui. É o tamanho em que o fetólogo vai conseguir avaliar as estruturas com melhor acurácia, né, com maior facilidade. E você tem aí um espacinho para mais ou para menos, se seu bebê estiver crescendo uns dias a mais ou a menos também, e isso não vai atrapalhar. Porque se você for no limite, com 13 semanas e 6 dias, se ele estiver com um tamanho de 14 semanas e 3 dias, você já não tem uma avaliação de risco fidedigna, beleza? Bom, como que deve ser o pedido médico desse exame? Morfológico de primeiro trimestre, com Doppler colorido e rastreamento bioquímico. Porque quando ele é feito com rastreamento bioquímico, que é a modalidade completa, você vai conseguir elevar a sensibilidade de riscos de síndrome para o bebezinho para 95%. Ao passo que se você só mede a nuquinha, essa sensibilidade é somente 80%. E além disso, um dos biomarcadores do rastreamento bioquímico é o PEG-GF, que permite também a avaliação de risco da pré-eclâmpsia com outros 3 parâmetros. Então são 4 parâmetros que avaliam o risco da pré-eclâmpsia. O questionário que você preenche, a pressão arterial, o Doppler das artérias uterinas e o PEG-GF. Isso se for feito da maneira completa, tá? Se tá um pouco difícil para você, não tá conseguindo acompanhar o que eu tô falando, te convido a ver as nossas aulas no clubinho sobre ultrassom morfológico de primeiro e segundo trimestre. Aqui é um vídeo rápido, uma pílula de conhecimento, e lá a gente aprofunda, vai passo a passo, explica como que você faz na prática, como colher os biomarcadores, quais são os passos para você viabilizar o cálculo e tudo isso direitinho, tá? Se quiser aprofundar esse conhecimento, a gente tem na nossa aula, tem em aula salva lá na nossa comunidade, o clubinho. Beleza? Então, esse é o morfológico de primeiro trimestre, exame muito importante. Se você for alto risco para pré-eclâmpsia nesse exame, você consegue tomar ações de prevenção, tá? Tomar o AS e o cálcio e fazer um pré-natal de excelência evita as formas graves de pré-eclâmpsia em 80%. Então, essas medidas salvam a vida de bebês, né? Então esse é um exame que você não deve abrir mão no seu pré-natal. Doutora, ele é coberto pelo convênio? Não, gente. Infelizmente, esse exame ainda não está no rol da ANS, mas estará. Assim como o Ferinject não estava também, ano passado foi colocado, esse exame estará. Mas enquanto isso, a gente tem que desbravar uma mata, assim. Você vai ter que dispor de recursos financeiros. E eu sei que esse exame não é acessível para todo mundo no momento, mas é importante você saber o que tem de melhor e você, de acordo com as circunstâncias, ver se consegue viabilizar. O que não dá é para privar vocês que estão aí de informação. Informação da maior qualidade de um pré-natal atualizado, beleza? Bom, agora vamos falar do morfológico de segundo trimestre. Qual que é a diferença do morfológico de primeiro trimestre? O seu bebezinho estará com 22 semanas, mais ou menos desse tamanho aqui. Então, já falando da idade gestacional, esse morfológico pode ser feito de 20 a 24 semanas. Procure fazer no miolinho entre 21 a 22 semanas. E os 4 principais objetivos desse exame é avaliar o seu bebê do ponto de vista estrutural. Então, é um exame em que o fetólogo vai passar um pente fino no seu bebê, avaliar o seu bebê da cabeça até os pés, para ver malformação estrutural. Então, o fetólogo vai entender se seu bebê está bem formadinho do ponto de vista anatômico. Esse é o principal objetivo desse exame. O segundo objetivo é a gente ver a adequação do crescimento. A gente já começa a ver aqueles bebês que podem destoar ou para muito menos ou para muito mais. Então, a adequação do crescimento, o percentil, já começa a ser relevante nesse exame. Outra coisa, tem dúvida no percentil, como avaliar o crescimento do bebê? A gente também tem aula no clubinho, tá? Gente, tudo que vocês querem saber da gravidez tem aula lá, tá? É que nem a Netflix.
Você vai olhando os módulos ali e vai vendo de acordo com a sua necessidade, com o seu ritmo. É bem isso aí, tá bom? Então, como que eu falei, 4 coisas. Primeiro, avaliação da estrutura do seu bebê. Segundo, crescimento do seu bebê. Terceiro, função da placenta. Então, a função da placenta ela é vista pelo Doppler. Então, o fetólogo vai avaliar o Doppler das artérias uterinas e o Doppler da artéria umbilical, principalmente, para ver a função da placenta e também como que está acontecendo essa placentação. Se, eventualmente, as artérias uterinas estiverem resistentes, isso pode aumentar o seu risco inferido de pré-eclâmpsia nesse exame, mas nesse momento já não existe mais tempo para prevenção. Por isso que é tão importante você fazer o rastreamento da pré-eclâmpsia no morfo de primeiro trimestre, a diferença dos tamanhos dos bebês, 12 e 22 semanas. Bom, a quarta coisa, e muito importante, é a avaliação do risco de prematuridade. E esse risco de prematuridade ele é avaliado nesse exame pela avaliação transvaginal do colo do útero. Então, a medida do colo do útero vista pela via transvaginal tem que ser pela via transvaginal, doutora, não pode ser pela via abdominal. Não pode. Tá? Tem que ser pela via transvaginal. Então, essa medida, se for menor ou igual a 25 milímetros, implica num risco maior do seu bebê nascer prematuro. E tem que ser feito nessa época, porque também existe possibilidade de prevenção, beleza? Como que deve ser o pedido médico do morfológico de segundo trimestre? Morfológico de segundo trimestre, com Doppler colorido e avaliação transvaginal do colo do útero, tá? Então é assim, não faça esse exame se não tiver avaliação transvaginal do colo do útero, porque você não pode perder o rastreamento da prematuridade. Doutora, dá pra fazer o rastreamento da prematuridade depois de 24 semanas? Não dá. Você pode até avaliar o seu colo do útero, mas a gente perde o valor de predição dessa medida, tá? Esses são exemplos, gente, de exames que vocês não podem abrir mão do pré-natal, especialmente de maneira completa. Não aceitem menos do que você merece. Eu sei que às vezes na prática você encontra algumas dificuldades, médicos que não pedem os exames ou não pedem os exames completos, mas a gente aqui está no papel de avisar vocês o que tem de melhor para vocês irem atrás do pré-natal que vocês merecem. Gostaram dessas informações? Teve alguma informação que virou uma chavinha aí? Coloca um emoji para mim, algum comentário. Isso me ajuda no engajamento do vídeo. E o Instagram vai distribuir esse vídeo que pode fazer a diferença na vida de alguma grávida para muito mais mulheres. Me ajude nessa corrente do bem, deixa um comentário aqui para mim. E se você quiser se aprofundar, entender, pegar as rédeas na mão do seu pré-natal, entender como deve ser um pré-natal atualizado, te convido a fazer parte da nossa comunidade Clubinho. Só escrever aqui embaixo, eu quero. Te vejo no próximo vídeo.